Enquanto o mito de Asclépio tem por tema o princípio da cura, o mito de Prometeu está centrado no símbolo da criação. No mito da medicina, a suprema exigência do espírito é representada por Apolo, filho de Zeus, enquanto Asclépio é o representante do esforço intelectual válido, unicamente quando orientado em direção aos desígnios do espírito, isto é, quando não perde de vista o sentido evolutivo da vida. A mesma oposição entre o intelecto e o espírito, característica do mito da cura, é reencontrada no mito da criação do homem. Esta situação essencial constitui, em ambos os mitos, a chave da tradução. O Criador Prometeu, símbolo do intelecto falível, opõe-se à representação do princípio supremo de toda a criação, o Espírito Zeus. Uma vez admitida a imagem de uma criação, esta pode desenvolver-se de duas maneiras distintas, segundo as duas tendências características da natureza humana, a espiritualização e a perversão. A espiritualização progressiva é o impulso evolutivo, o desejo essencial que anima toda a vida, que a acende. E neste sentido, o homem pode ser considerado incorporado ao conjunto de todas as formas de vida, cujo desdobramento sempre em direção a uma maior lucidez e iluminação é obra do espírito. O espírito é, simbolicamente, o Criador, porque, sob sua forma pré-consciente, constitui o princípio de organização do corpo animal, adaptado ao funcionamento elementar, nutrição e procriação. É o princípio anímico, que impulsiona a vida através da via da adaptação progressiva, em direção a formas cada vez mais conscientes. Assim, o homem é, no sentido mítico, criado pelo espírito, distinguindo-se, porém, de todas as outras formas de vida, pelo fato de ter se tornado consciente, intelectualizado e individualizado. O mito assinala esse traço distintivo, completando o princípio geral da criação, o espírito e seu reinado final, exercido por Zeus, com o princípio específico do advento do ser consciente, o intelecto, simbolizado por Prometeu. Através da individualização, consequência da intelectualização, o homem é tentado a multiplicar seus desejos e opor-se ao desejo essencial, ao sentido evolutivo da vida, ao espírito. O homem é o único ser exposto à perversão e a possibilidade da perversão é a consequência da intelectualização, a qual, pela variedade dos meios de satisfação, incita a exaltar a multiplicação individual dos desejos até torná-los completamente insensatos. Na medida em que o homem é passível de perversão, ele não é mais, segundo a imagem do mito, a criação do espírito, mas a criatura do intelecto. As imagens míticas concernentes à gênese do homem estão enraizadas no fenômeno biológico do desenvolvimento adaptativo, das instâncias psíquicas que ultrapassam o inconsciente animal, consciente, supraconsciente, subconsciente. E como vimos anteriormente, a história que precede esta etapa da evolução é simbolizada na teogonia pelos sucessivos reinados de Urano, Crono e Zeus. O mito de Prometeu é uma continuação e uma amplificação da teogonia. Retoma o relato da luta entre as figuras simbólicas, divindades e titãs, a partir do estabelecimento do reinado de Zeus, que é precisamente o momento do advento do ser consciente. O mito de Prometeu conta a história específica do despertar da consciência. O Criador Prometeu não é uma divindade, é um titã, e como tal, simboliza a revolta contra o espírito. Mas Prometeu não é um dos titãs, filhos de Urano, que, como vimos, representam, na teogonia, as forças selvagens da natureza,
personificação dos elementos desencadeados, fogo, água, vento, que devastam a terra ainda inabitada, e que a preparam para torná-la um lugar habitável, onde nascerá a vida e onde se dará sua evolução. Prometeu é um descendente tardio dos titãs, representa uma forma mais evoluída da oposição ao espírito, não mais a revolta da terra-mãe, da matéria, discórdia inicial, mas a revolta do desejo terrestre da matéria animada, da terra habitada por seres viventes e animados por desejos. Ora, o desencadeamento dos desejos e a revolta contra o espírito, contra o sentido evolutivo da vida, somente podem produzir-se a partir do advento do ser consciente. O Criador Prometeu representa o princípio da intelectualização, o que é expresso por seu nome. Prometeu significa o pensamento previdente. Uma vez que a significação geral do símbolo Prometeu Criador foi estabelecida e suficientemente diferenciada do Criador Espírito, devemos agora traduzir em detalhe as imagens pelas quais o mito desenvolve a história essencial da espécie humana. O mito do Titã Criador compõe-se de 3 partes. 1. A história da criação do ser consciente, sujeito à banalização, a história do rapto do fogo. 2. A história da sedução do homem e de sua queda na banalização, o mito de Pandora. E 3. A história do castigo de Prometeu e sua reconciliação com o espírito, Zeus. Na ocasião da tradução da Teogonia, foi frisado o paralelismo entre a simbolização grega e o mito judaico da Gênese. No mito judaico, são encontrados de maneira menos explícita, subjacente, os 2 princípios criadores. Na Gênese, o espírito criador é simbolizado pela voz que proíbe a Adão, símbolo da humanidade nascente, comer do fruto da árvore do conhecimento, símbolo da intelectualização. O intelecto revoltado é representado pelo espírito decaído, o demônio, que incita ao ser tornado consciente, vivendo ainda no paraíso animal, a revoltar-se contra o chamado do espírito e a exaltar seus desejos, a comer a maçã. O demônio cria, assim, o homem enquanto ser falível. Os 2 mitos relatam o castigo da queda e a reconciliação final. Com respeito ao mito judaico, a história da reconciliação encontra lugar somente no mito cristão. Através do simbolismo da reconciliação final de Prometeu, o paralelismo da significação oculta estende-se ao conjunto mítico do ciclo judaico-cristão. Com o advento do reinado de Zeus, surge, como vimos, o ser humano. Ao atingir o nível consciente, o homem é chamado a assumir uma posição em relação à discórdia inicial entre espírito e matéria. A escolha do ser tornado consciente pode ser justa ou falsa. Ele está como que cindido entre essas 2 possibilidades. Zeus cria o homem enquanto ser espiritual, capaz de realizar a justa escolha, animado pelo impulso evolutivo, pelo desejo essencial. O Titã cria o homem enquanto ser material, apegado à terra-mãe, à matéria, capaz de realizar uma falsa escolha. Para modelar sua criatura, Prometeu serve-se da terra lodosa. A terra é o símbolo dos desejos terrestres e a lama simboliza a banalidade. Mas quando se trata de dar vida à sua criatura, caracterizada como aquela que sempre estará exposta à banalização, o Titã não vê outra alternativa, senão recorrer ao princípio espiritual que não se encontra à sua disposição. Para apoderar-se dele, deve buscá-lo na região do Olimpo, onde está guardado todo o princípio de vida, até mesmo o fogo intelecto, forma inferior do espírito luz.
O intelecto, sob sua forma positiva, ainda que subordinado à força iluminadora do espírito, constitui, no entanto, a via evolutiva que conduz ao espírito. O Titã não conseguirá trazer a luz do Olimpo, nem mesmo se propõe a isso, somente o fogo. O espírito, sob sua forma utilitária, está ao alcance do Titã intelecto. Porém, mesmo este deve ainda ser roubado. Zeus não confiará à chama olímpica o intelecto sob sua forma positiva ao Titã revoltado. A região olímpica representa o ideal evolutivo, o fim supremo, em direção ao qual tende o desejo essencial, princípio de vida, e seu impulso de espiritualização, sublimação. O intelecto utilitário, enquanto orientado em direção ao espírito, participa do impulso espiritualizante, mas esse sentido positivo se conforma unicamente ao símbolo fogo do Olimpo, ou chama, símbolo do entusiasmo que sobe em direção ao espírito. Roubado de Zeus, o fogo perde sua significação de força espiritualizante. Prometeu, o Titã, revoltado, só consegue dar vida à sua criatura com a ajuda do fogo roubado, trazido pelo Titã revoltado e usado para animar o ser formado da terra e lama, apegado quase exclusivamente aos desejos terrestres. O fogo roubado simboliza o intelecto reduzido a um meio de satisfação dos desejos múltiplos, cuja exaltação é contrária ao sentido evolutivo da vida, a vontade de Zeus. A vontade de Zeus não se opõe à vivificação do homem com a ajuda do fogo intelecto, a criação evolutiva do ser consciente. A vitória de Zeus sobre o deus Titã, Crono, significa que o ser consciente já foi criado e animado pela chama, inflamado pelo impulso de continuar a evolução em direção a uma lucidez cada vez maior, orientada da vida consciente à vida supraconsciente. O roubo do fogo, símbolo da superintelectualização banal e exaltada, não é, portanto, castigado porque Zeus estaria com ciúmes, mas porque o espírito, prevenido em relação às consequências nefastas, opõe-se à banalização. Tal como no mito judaico, Deus Espírito proíbe colher os frutos da árvore do conhecimento. Os homens, enquanto criaturas prometeicas, formados de lama e animados pelo fogo roubado, realizam a revolta do Titã e não escapam à perversão. Compreender o sentido profundo da revolta do Titã intelecto contra o espírito, simbolizado pelo ladrão do fogo, que é trazido aos homens, significa entrever o mais claramente possível as consequências da intelectualização e de sua tendência ao esquecimento do sentido da vida. O fogo é bastante adequado para representar o intelecto, não somente porque permite a simbolização representar, por um lado, a espiritualização, luz, e a sublimação, calor, e por outro, a perversão, qualidade destrutiva do fogo, mas também porque, no plano real da história evolutiva do ser intelectualizado, na história da humanidade, a descoberta do fogo, simbolicamente o fogo trazido pelo Titã intelecto Prometeu, desempenha um papel predominante, estreitamente ligado à eclosão do intelecto, tanto sob sua forma positiva quanto negativa. Todo esforço para a mudança do mundo em função das necessidades corporais do homem, tarefa do intelecto utilitário que evoluirá até a técnica e a organização, tem sua origem no domínio do fogo. Em torno do fogo se reuniam os homens primitivos, graças ao fogo, tornaram-se sociáveis. A linguagem se desenvolve, condição primordial de toda civilização humana. A utilização do fogo marca um passo decisivo,
senão a etapa mais importante da intelectualização progressiva, que cada vez mais distanciará da condição animal este ser tornado consciente, capaz de libertar-se da dominação imediata da natureza ambiente. Novas aptidões desenvolvem-se a partir dessa mutação, a mais decisiva, caracterizada pela liberação da mão em função da posição ereta. Essas novas aptidões diferenciarão definitivamente a criatura do titã intelecto da condição animal. Entretanto, o mesmo ser tornado consciente permanece tributário da natureza elementar, estando exposto aos principais eventos que formam o quadro de referência de toda a vida: nascimento, envelhecimento, doença, morte. É sobretudo o terror diante do mistério inelutável da morte que impedirá a criatura do titã de esquecer completamente o chamado do espírito, a orientação em relação ao sentido da vida. A imaginação religiosa se desdobrará, começando pelo culto animista do ancestral divinizado, até a criação mítica da imagem purificadora da divindade Pai, guia de todos os homens. Na chama purificadora, o homem oferecerá à divindade o sacrifício das premissas, dos bens materiais, expressando assim, simbolicamente, o abandono de toda exaltação em relação aos desejos ligados à terra. Mas esta promessa simbólica está longe de se realizar, e o fogo roubado, o fogo destrutivo, as paixões, prevalecerá sobre o impulso da chama purificadora. Guiados pela vaidade do intelecto revoltado, orgulhosos de sua capacidade inventiva e de suas criações engenhosas, os homens se imaginarão semelhantes aos deuses e esquecidos do espírito, se banalizarão. Na medida em que a luz do espírito e o calor da alma se enfraquecem, nada mais subsistirá senão o impulso banal de beneficiar-se dos bens materiais. Entretanto, a atividade engenhosa do intelecto não se mostra suficientemente previdente, uma vez que não é mais guiada pelo espírito. O intelecto retrocede ante a multiplicação insensata dos desejos em direção à exaltação imaginativa e seu consequente ofuscamento afetivo. A perversão dos sentimentos que resulta disso impulsionará os homens à odiosa disputa pelos bens materiais, semeando assim a destruição em lugar da desejada comodidade. Através de um traço extremamente explicativo, o mito assinala as duas significações opostas do simbolismo fogo-intelecto, chama purificadora e fogo roubado. Prometeu ensina aos homens a enganar os deuses, até mesmo nos sacrifícios sangrentos, aconselhando-os a guardar a melhor parte, oferecendo aos deuses somente as partes inferiores e os ossos, uma vez que o sacrifício dos bens terrestres tem o valor da promessa de uma vida em conformidade com a lei do espírito, no sentido da vida que se opõe à exaltação insensata. O conselho de Prometeu mostra claramente que a revolta do intelecto incita os homens a desafiar o espírito e a deixar-se levar pela exaltação dos desejos. Enganados pelo presente do Titã, o fogo roubado, os homens caem na tentação de enganar os deuses. Porém, conforme a lei do espírito, a tentação se voltará contra eles. A regressão do intelecto previdente ao estado de ofuscamento afetivo e o desencadeamento perverso resultante, consequências nefastas da revolta de Prometeu e do rapto do fogo, são simbolizados pela história de Pandora e de Epimeteu. Ultrajados pela ofensa do titã intelecto, os deuses do Olimpo enviam um flagelo aos mortais. Pandora,
uma mulher criada artificialmente, portanto sem alma, mas dotada dos mais sedutores encantos. Pandora simboliza a tentação perversa, a qual os homens, criaturas de Prometeu, estão expostos. Enquanto mulher, ela simboliza a terra, os desejos terrestres, sem alma. Sua significação é equivalente ao simbolismo morte da alma. Pandora representa a sedução banal que faz sucumbir o ser tornado consciente, quando esquecido do espírito, exalta o intelecto. Na verdade, esta tentação simbolicamente enviada pela divindade é inerente à psique humana, enquanto criação do intelecto revoltado. Pandora é o artifício sedutor que o homem constrói com a ajuda dos desejos exaltados. É o símbolo da imaginação exaltada. O monstro, de cujo aspecto aterrorizante e sedutor falam todos os mitos. Esse flagelo tão monstruoso quanto sedutor é enviado por Zeus logo após o rapto do fogo. Isto é, a exaltação imaginativa, Pandora, é a consequência legal, a vontade de Zeus, da intelectualização revoltada. Rapto do fogo. O fogo não pode ser roubado de Zeus. O intelecto não pode rebelar-se contra o espírito, sem que a imaginação perversa se manifeste segundo as leis inerentes à natureza humana. Se o fogo é separado da luz, se o intelecto não é guiado pelo espírito clarividente, perde sua lucidez previdente, fica cego e torna-se imaginativo. O intelecto, quando ocupado unicamente dos bens materiais, tem ótimas condições de descobrir os meios de satisfação que melhor se adaptam aos fins acidentais. Mas quando o fim essencial, a adaptação ao sentido diretor e evolutivo da vida, está ausente, o esforço, por mais engenhoso que seja, é pura insensatez. Na ausência da direção espiritual, a previdência empregada aos meios de realização astuciosa é apenas cegueira, vã imaginação. O homem já não sabe, somente imagina o que poderia verdadeiramente ser útil. E tudo aquilo que cria, através de sua previdência cega, se voltará finalmente contra ele mesmo, revelando-se, num futuro mais ou menos próximo, não somente inútil, mas nefasto e perigoso. A culpabilidade agora banalizada, tornando-se tédio, signo da perda, da verdadeira satisfação e de sua alegria, preencherá o vazio interior, seja pela agitação sem freios, seja pela luxúria e pelo lucro. O intelecto ofuscado, transformado em imaginação, exalta-se e Pandora o seduz. O mito desenvolve este tema central da história de Prometeu através de imagens muito expressivas. Prometeu, o previdente, tem um irmão, Epimeteu. Conforme a significação de seu nome, este irmão tem por característica agir antes de refletir. Epimeteu é o símbolo do intelecto banalizado, bestializado, do pensamento desprovido de previdência. Deixa-se guiar unicamente pelos desejos do momento, pela aparência de utilidade, pela imaginação. Segundo a lei da ambivalência que governa toda exaltação, ele está inseparavelmente ligado com um irmão a outro, a Prometeu. O intelecto revoltado, sendo sua contrapartida legal, a estupidez cega, a exaltação imaginativa. Epimeteu não resistirá a Pandora, a despeito das advertências de seu irmão, que o previne contra tal imprudência. De acordo com o mito, Prometeu possui previdência suficiente para desconfiar do presente de Zeus Espírito,
o qual não vê como representante da justiça inerente, mas o inimigo a temer. O intelecto previdente e orgulhoso em sua revolta recusa-se a acolher Pandora, a sucumbir diante da sedução aparente da imaginação exaltada. Os homens providos de inteligência utilitária estão cheios de desprezo por esse amor exaltado do presente do espírito, da imaginação perversa que faz do nervoso um iluminado. No entanto, o desprezo em relação ao espírito é apenas uma contrapartida do amor exaltado, e tem como traço comum a forma mais monstruosa da tentação imaginativa, a vaidade. Revoltado, o intelecto é imediatamente seduzido pelo monstro e, sem se dar conta, torna-se sua vítima. Seu destino não será a iluminação nervosa, mas a cegueira banal, não pelo amor exaltado do espírito, mas pelo amor exaltado dos desejos múltiplos. A lei do espírito, a vontade de Zeus, se cumprirá. O irmão simbólico de Prometeu deverá sucumbir à tentação, sentindo-se vaidosamente realizado. Epimeteu se mostrará ingênuo o bastante para receber o flagelo monstruoso, como o mais desejável dos presentes. Ele se casa com Pandora. O intelecto ofuscado pela intensidade da exaltação desposa, elege a exaltação imaginativa. A consequência dessas núpcias só pode ser o desencadeamento da perversidade. Considerando que as figuras míticas são a personificação das qualidades positivas ou negativas da psique humana, é a perversão dos homens, criaturas de Prometeu, que dará continuidade a essas núpcias simbólicas, como consequência legal do rapto do fogo. É isso o que está indicando no mito. Pandora traz consigo uma caixa que contém um presente destinado a quem se deixar seduzir. A caixa é símbolo do subconsciente. Com efeito, é o subconsciente que encerra todas as formas de perversão. Auxiliado pela consciência cega, representada por Epimeteu. Todos os detalhes do mito de Epimeteu contemplam o mito do processo de perversão do ser consciente, criatura de Prometeu, pela história da criação da instância subconsciente. A caixa subconsciente é levada por Pandora, exaltação imaginativa, e recebida por Epimeteu, consciente ofuscado e cego. Deformação doentia do inconsciente. O subconsciente cria-se a partir do advento do ser consciente, capaz de uma escolha errônea em relação ao sentido evolutivo, capaz de multiplicar seus desejos de uma maneira insensata. Criatura de Prometeu, em razão da sedução dos desejos exaltados, Pandora, sedução exercida sobre o consciente enfraquecido, em sua resistência, Epimeteu. Para festejar as núpcias, Pandora abre sua caixa. Todos os vícios escapam e se propagam sobre a terra. A relação do par Pandora e Epimeteu é análoga ao simbolismo do mito judaico que faz de Eva a sedutora do homem ingênuo, Adão, símbolo da humanidade nascente. Estes vícios constituem as diversas formas de perversão pela deformação das três pulsões e dos desejos que deles derivam. Elas não são expressamente denunciadas, mas encontram-se, indicadas pelo conjunto da simbolização. Os vícios são a consequência da deformação do espírito, a vaidade do intelecto revoltado. A deformação sexual é representada pela mulher sem vida anímica, mesmo sendo símbolo da exaltação imaginativa em geral. Pandora permanece o símbolo específico da eleição falsa e da devassidão. E, enfim, a desagregação social, a tendência dominadora, que tiranicamente coloca um homem contra outro,
através da exaltação das necessidades terrestres. Essa hostilidade mútua, o empenho em dominar o outro, é a inevitável consequência do desvio imaginativo do esforço intelectual, que, segundo sua verdadeira destinação, deveria aplicar-se ao domínio das forças da natureza, única forma de dominação que implica o interesse comum de todos os homens. Ele deveria, sob a égide do espírito, reunir os homens num esforço coletivo para uma vida realmente comunitária. No mito judaico, encontramos estas mesmas consequências da queda do ser intelectualizado. A deformação do espírito, simbolizada pela promessa da serpente vaidade, a deformação da sexualidade que se deprava e se cobre de vergonha, a folha da figueira, e a deformação da futura sociedade, simbolizada pela maldição, ganhar o pão com o suor do rosto. É a dificuldade inerente ao trabalho e o desejo de transferi-lo a outro que decidirá o drama da luta social e decidirá também a aparição da tendência dominadora, a separação dos homens em opressores e oprimidos. Mesmo tendo conseguido resistir a Pandora, Prometeu não pode escapar ao castigo. A natureza do castigo já está indicada pela caixa da qual escapam os vícios. Epimeteu é o próprio Prometeu, o intelecto enfraquecido sob sua forma ofuscada, inseparável, de seu aspecto revoltado. O mito faz uma distinção entre os dois irmãos titãs ao mesmo tempo, em que os identifica e expõe seu castigo por duas imagens distintas, porém de significação idêntica. Prometeu é punido pelo espírito, sofre o castigo da banalidade, é acorrentado ao rochedo, à terra. O intelecto revoltado deu preferência à terra em lugar do espírito, desencadeou os desejos terrestres e este desencadeamento é um encadeamento à terra. A falta carrega consigo seu próprio castigo, formando uma unidade. Esta justiça inerente é ressaltada por um outro símbolo. Será Hefesto, que, seguindo o veredicto de Zeus, acorrentará Prometeu. Enquanto executor da vontade de Zeus, da lei do espírito, Hefesto, divindade do fogo, é o símbolo do intelecto. O intelecto revoltado, por solicitação do espírito, é punido pelo intelecto. Carrega punição em si mesmo, inflige a si mesmo castigo. Acorrentado à terra árida, ao rochedo, o titã, criador do homem pervertido, é vítima do tormento. Prometeu é, diariamente atormentado por uma águia que lhe devora o fígado. O fígado dilacerado é símbolo da culpabilidade recalcada. A águia atormentadora representa o espírito negativo, a vaidade culpada, o meio de recalcamento. A águia, enquanto símbolo da culpabilidade recalcada, é um descendente de Equidna e de Tifeu. Com efeito, é a união da vaidade exaltada, Equidna, e da banalização, Tifeu, que caracteriza a situação do ser intelectualizado e enfraquecido, e esta união dá nascimento ao tormento de Prometeu. Se ele se encontrasse inteiramente banalizado, desprovido de qualquer aspiração em relação ao espírito, ainda que fosse uma aspiração impotente e consequentemente vaidosa, causa de seu acorrentamento à terra, não conheceria o tormento da culpabilidade, não seria dilacerado pela águia. Consumada a banalização, inteiramente seduzido e cego pela imaginação, como Epimeteu, ele se acomodaria em seu encadeamento à terra, não conheceria o remorso. O intelecto revoltado, ao contrário, mesmo acorrentado, não se encontra completamente em estado de morte da alma.
o espírito vem visitá-lo. A águia, em sua significação positiva, símbolo de lucidez penetrante, é um dos atributos de Zeus. Tanto quanto persistir a revolta, o chamado da culpabilidade não será reconhecido. O recalcamento transforma a verdade, a águia de Zeus, em remorso estéril, em remordimento de culpabilidade não expiada. A águia que devora, descendente de Tifeu e de Ecdna. O intelecto revoltado que sofre por estar oposto ao sentido da vida, culpado em relação ao espírito, acusa a vida e seu sentido, atribui ao espírito sua própria culpa. A mentira em relação a si mesmo torna-se mentira em relação à vida, torna-se cólera contra o sentido da vida, o espírito. Prometeu, acorrentado, vocifera suas acusações em direção ao céu contra Zeus. O titã, blasfemador, criador do homem enfraquecido, permanece acorrentado apesar de suas imprecações. Quer dizer que o homem continuará enfraquecido enquanto não conseguir libertar-se por sua própria força evolutiva. É Hércules, criatura de Prometeu, mas homem-herói, vencedor simbolicamente divinizado, aquele que venceu a banalização, que liberta o intelecto banalizado. Mata a águia com a ajuda de suas flechas, símbolo solar, símbolo do espírito que ilumina. A águia devoradora pode ser morta pela arma do espírito. O remorso pode morrer com a única condição de que seja expiada a falta, que cesse a acusação odiosa e que nasça o arrependimento salutar. Libertado de seu tormento, o intelecto consegue, enfim, livrar-se de sua revolta inicial. O intelecto ressuscita da banalização para a vida do espírito. Hércules reconcilia Prometeu, o intelecto, com Zeus, o espírito. Filho simbólico do espírito desde seu nascimento, homem simbolicamente divinizado graças à sua perfeita purificação. Hércules é o herói salvador que põe fim à falta inicial da vida consciente, pecado original. Através dessa reconciliação entre Prometeu e Zeus, o intelecto e o espírito, as consequências da culpa inicial, rapto do fogo, são apagadas. O fogo levado aos mortais recobra sua significação positiva, converte-se na chama purificadora na qual se realiza o sacrifício sublime. O intelecto reconciliado retoma sua forma evolutiva, alcança a intensidade da espiritualização. Simbolicamente, Prometeu ocupa seu lugar entre as divindades. Para que o intelecto arrependido de sua revolta possa assumir seu lugar entre os imortais, é preciso que morra seu princípio negativo, a banalização. Ora, vimos que esse princípio negativo, separável e distinto da significação de Prometeu, é o ofuscamento afetivo, simbolizado por seu irmão Epimeteu. Na imagem usada para expressar a imortalização de Prometeu, seu irmão é substituído pelo centauro Quiron, o homem ligado à besta. O centauro representa com efeito a bestialização banal. Seu epíteto, o sábio, é tão somente uma ironia. Caracterizado por um ferimento incurável no pé, Quiron torna-se, tal como Epimeteu, símbolo do intelecto banalizado. No mito da imortalização de Prometeu, a morte de Quiron substitui a morte de Epimeteu. O centauro, princípio da cura banal, deve morrer para que seja realizada a cura essencial, a evolução do intelecto em direção ao espírito. O mito condensa essas relações de ordem psicológica num simbolismo dos mais expressivos. Quiron, o centauro imortal, símbolo da banalização, implora a Zeus por sua morte, para que possa escapar
aos sofrimentos causados por seu ferimento incurável. Quiron oferece a Zeus sua imortalidade para que Prometeu a receba. Zeus aceita o pedido. O titã que volta atrás em sua revolta prepara-se para juntar-se aos imortais enquanto o centauro morre. Não é desnecessário assinalar com insistência particular que nenhum outro relato da mitologia grega apresenta, resumido e concentrado de maneira tão clara, o fundamento biopsíquico, a chave de toda a tradução, exposta na introdução desta obra. Isto resulta do fato de que o mito de Prometeu simboliza precisamente a história evolutiva do gênero humano. Contém, por esta razão, em sentido velado, o relato do desdobramento das instâncias psíquicas que caracterizam o homem consciente, subconsciente e supraconsciente, ou intelecto, perversão e espírito. Enquanto os outros mitos simbolizam este ou aquele aspecto do funcionamento perverso ou sublime, o mito da criação do homem trata exclusivamente da transformação energética das instâncias: consciente, intelecto, subconsciente, imaginação exaltada, supraconsciente, espírito. Este tema culmina na imagem final da espiritualização do intelecto, da divinização de Prometeu. Expresso em termos psicológicos, a troca da imortalidade entre Prometeu e Quiron pode ser explicada da seguinte maneira: o intelecto nada é, em si mesmo, não tem existência durável. Reunido ao espírito é uma instância de natureza espiritual, uma forma evolutiva. Banalizado, é apenas imaginação. Separado do espírito, o intelecto transforma-se necessariamente e sempre em banalidade ou em nervosidade, quando seus projetos são irrealizáveis. Portanto, em perversidade e perversão. Assim, através da intelectualização exaltada, a energia é subtraída ao espírito e a vida se banaliza. A banalização cresce às custas da morte do espírito. Quiron possui a imortalidade, mas sua vida sem fim é apenas uma calamidade. Sua energia foi estagnada ou empregada de uma maneira insensata. Por outro lado, quando libertado do ofuscamento afetivo, da exaltação imaginativa, a energia supera a estagnação banal e se dedica ao trabalho de espiritualização-sublimação. Quiron morre. O intelecto, então, libertado de suas correntes, recupera a energia evolutiva e, unindo-se ao espírito, recobra a imortalidade espiritual. Prometeu é divinizado. Entendido em toda a sua amplitude significativa, Prometeu é o símbolo da humanidade. Seu destino simboliza a história essencial do gênero humano, o caminho que conduz da inocência animal, inconsciente, através da intelectualização, consciente, e do perigo de seu desvio, subconsciente, até a eclosão da vida supraconsciente, Olimpo. Este caminho é simbolicamente traçado pelo ciclo dos mitos judaico-cristãos, onde o inconsciente é representado pelo paraíso, o consciente pela vida terrestre, o subconsciente pelo inferno e o supraconsciente pelo céu. Como já foi anteriormente indicado, o paralelismo entre os dois mitos da criação estende-se sobre todos os detalhes, da queda à elevação, mas não seria demasiado, para terminar, ressaltar os traços mais marcantes desse paralelismo. Os dois mitos têm como tema a história evolutiva da humanidade. Prometeu representa não somente através da tendência à perversão, representada pelo rapto do fogo, que corresponde à queda de Adão, mas também pela esperança de espiritualização, cujo símbolo é a elevação ao plano da divindade.
Simbolicamente, a elevação do herói indica a abolição das consequências da queda original. No mito judaico-cristão, o herói que alcança a elevação não é o mesmo que sofre a queda. Isto se deve a uma diferença fundamental. No mito grego, o titã vencido deve sua libertação ao homem vencedor, Hércules. O herói vencedor, no mito cristão, é o homem que liberta a si mesmo. Já não é somente um personagem simbólico, mas o homem Jesus realmente vivo que, em sua virtude de sua realização, adquire uma importância mítica e é, no plano simbólico, nomeado Cristo. No mito judaico-cristão, a elevação depois da queda só se torna possível com a condição de que morra o homem ingênuo, o velho Adão. No mito grego, o símbolo do homem ingênuo, Epimeteu, é substituído pelo símbolo de idêntica significação, o homem animal, Quiron. No simbolismo Epimeteu-Quiron, oculta-se a significação da promessa vã, significação que, por intermédio da tentadora Pandora-Eva, conduz à imagem da tentação original do mito judaico. A vã promessa do demônio serpente também é encontrada no símbolo Quiron, pois o centauro não é somente símbolo da banalização em geral, simboliza também, tal como o anjo decaído Satã, a banalização, a morte da alma, que falsamente se coloca como princípio salutar. O curador incurável, símbolo da alma sofredora oposta à harmonização dos desejos, deve morrer. A sedução da promessa mentirosa deve desaparecer, para que se abra a verdadeira via salutar, a harmonia entre intelecto e espírito. O simbolismo da imortalização do titã intelecto pela morte do homem animal é o equivalente da imagem de divinação do mito cristão, onde o herói vencedor corresponde simbolicamente à encarnação do espírito. A espiritualização é o único meio de fazer morrer o apego exaltado aos desejos carnais. O mito grego ressalta a morte do homem animal, isto é, a dissolução do apego exaltado aos desejos carnais. Já o mito cristão assinala outro aspecto, a espiritualização da carne. A carne tornou-se espírito, o espírito se fez carne. A analogia entre o sentido do mito de Prometeu e o sentido da Gênese é tão completa que em ambos os casos a queda, simbolizada pelo rapto do fogo e pela maçã colhida, respectivamente, é seguida do mesmo castigo purificador que atinge todas as criaturas de Prometeu e todos os descendentes de Adão. O Espírito envia o castigo aos mortais pervertidos sob a forma de chuva, que extermina toda a vida e que, por sua virtude purificadora, limpa a terra, fecundando-a novamente. A água, símbolo de purificação, apaga o fogo roubado, a exaltação imaginativa, que, por não estar controlada nem domada, ameaça destruir toda a terra. O dilúvio simboliza o castigo da banalização sob uma forma não individual, mas coletiva, característica das épocas de declínio cultural, onde todos os valores se decompõem. O fogo devastador, tal como o dilúvio, é um símbolo equivalente de punição, destruição de Sodoma e Gomorra. Por outro lado, nuvem e chuva são igualmente símbolos de espiritualização. Representam, portanto, ao mesmo tempo, o esforço de reconstituir os valores, também característico desses períodos de desordem. Nessas épocas submersas no sofrimento, ninguém pode salvar-se, exceto aquele que encontra abrigo na arca do espírito, como faz Noé no mito judaico
e Deucalion, filho de Prometeu, no mito grego. Um e outro criam uma nova descendência, purificada do vício, como indica no mito judaico, o símbolo da aliança concedida pelo Espírito Deus e concretizada pelo signo do arco-íris. No mito grego, a renovação é representada por um simbolismo não menos expressivo: as pedras que Deucalion joga atrás de si. A terra sob forma de pedra é símbolo dos desejos terrestres banalizados. Deucalion, ao realizar o gesto simbólico, renuncia à exaltação banal dos desejos. De cada pedra tirada por ele, nasce um homem, e pelo mesmo gesto de sua esposa Pirra, nasce uma mulher. Aqui, como sempre, o nascimento simbólico prefigura a futura posição, sublime ou perversa, em relação ao espírito, pai mítico da criação. O simbolismo final de um renascimento graças à atitude sublime de Deucalion é diametralmente oposto à imagem da criação do ser consciente por Prometeu. O ser formado do barro e animado pelo fogo roubado sofreu a petrificação banal. A alma petrificada reanima-se graças à renúncia sublime, representada pelo ato de jogar a pedra. Os filhos de Deucalion, espiritualmente criados, viverão sob o signo dessa realização, tal como a descendência de Noé está destinada a perpetuar a aliança. Mas a atenuação do sofrimento fará com que as gerações se esqueçam novamente do espírito. O intelecto revoltado está vencido apenas provisoriamente. Os ciclos de elevação e queda se repetem, e de dilúvio em dilúvio, o ser consciente, o homem, a humanidade, segue, através de sua culpabilidade vaidosa, seu caminho de ascensão evolutiva, a divinização de Prometeu, o esforço evolutivo de sublimação e de espiritualização das motivações íntimas, causa essencial das ações.